depois agora, o Calejão, vai tirar férias, seja Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Zoe Martinez. Esses vão tirar férias forçadas, porque a Jovem Pan afastou essas três figuras nefastas aqui, né? Depois de tudo que aconteceu, o MPF, a gente mostrou ontem, entrou com um inquérito contra a Jovem Pan, né? Com todos a sanha golpista da Jovem Pan, os enunciados, os comentários todos, principalmente do que aconteceu no dia 8 de janeiro ali em Brasília, né? Não colocando os terroristas como terroristas, mas que eles tinham o direito de estar lá. E aconteceu o que a gente esperava, né? Depois da saída do Tutinha, né, que era presidente ali da Jovem Pan, que deixou o cargo, a Jovem Pan afasta Constantino, Zoe e Paulo Figueiredo durante a investigação do MPF. A Jovem Pan afastou os comentaristas, né, após o MPF abrir uma investigação para apurar a conduta da emissora. A informação foi apurada por Splash. O MPF está analisando a divulgação de informações falsas sobre as instituições públicas brasileiras e o potencial de incentivo aos atos golpistas que ocorreram no último domingo 8 em Brasília, né? Os comentários que motivaram a investigação a gente mostrou ontem. O Alexandre Garcia fez uma leitura distorcida da Constituição brasileira. Paulo Figueiredo tentou validar os atos de vandalismo, né? Falando as pessoas estão revoltadas com uma forma, tal, e depois resumiu o cenário político as duas alternativas: a aceitação de uma eleição sem transparência, sem legitimidade, sem confiança da população, ou o início de uma guerra civil, falou Paulo Figueiredo, né? O Rodrigo Constantino afirmou que os resultados das eleições do país são fruto de um malabarismo do Supremo, e a Zoe Martinez foi além, defendeu que as Forças Armadas destituíssem os ministros do STF em participação na emissora em 21 de dezembro de 2022. Mais do que isso, a gente teve nosso querido César Calejão também aqui, citado nesse inquérito como uma pessoa ali, né, que combatia as falas dessas pessoas, e a gente vai trazer aqui um vídeo do César de fevereiro de 2022. É isso, César? É isso, cara. A participação do Morning Show, dia 21 de fevereiro do ano passado, fazendo exatamente isso, né, cara? E dizendo que, olha, o que vocês estão estimulando aí vai dar problema sério, entendeu? Então, vamos ver. Vamos ver. Esses ministros do STF que não só falam, a garantia sou eu e pronto, mesmo só tendo 3 países no mundo que adotam o sistema eleitoral, Brasil e mais 2, que semana passada eu trouxe aqui, falaram que era fake news, mas já foi comprovado que sim, estava certo o que eu falei. Só o Brasil, Butão e Bangladesh. Uma coisa assim. Só esses 3 países. Se fosse tão confiável, por que a maioria dos países estão usando? Tá? Né? É uma questão a se pensar. César, só uma ressalva. O que vocês estão estimulando vai resultar em outubro em algo que foi a invasão do Capitólio. Sabia que você chegou nesse ponto. Isso vai ter... Você acha que vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos aqui? Veja, existe uma responsabilidade enquanto comunicador, porque, veja, vocês com frequência salientam que não, a esquerda está querendo lacrar, utilizar esse tipo de abordagem que vocês estão utilizando, possivelmente vai resultar numa tragédia parecida com o que aconteceu no Capitólio. Verdade e transparência vai resultar em algo que eu domino, de jeito nenhum. Fabi, esse foi o argumento usado pelo trumpismo. A gente já tem materialismo histórico em cima disso. O que vocês estão organizando aqui, está estimulando. Também não. O que as falas da Zoe estimulam, também não, ela está falando pedindo a verdade. Vai resultar em algo parecido com a invasão do Capitólio em outubro. Não, Capitólio nenhum. Aliás, o documento... Tá aí. E foi o nosso povo, nossa mãe de Ná, César Calejão, que já preconizou isso em 21 de fevereiro de 2022, né, César? Aconteceu tudo isso, infelizmente, que você tinha falado, né, que poderia acontecer com essas falas, principalmente da Zoe, do Constantino, do Paulo Figueiredo, do Alexandre Garcia, né? E aconteceu, e agora o MPF abriu um inquérito contra a Jovem Pan, e essas 3 pessoas nefastas foram afastadas, né? Exato, cara. E figuras, sobretudo como o Constantino, como a Zoe, Fiuza, a Alexandre Garcia, essas pessoas precisam responder, Bezi. Não é possível, meu irmão. Ontem a gente estava falando aqui talvez do processo de cassação
da licença, da rádio. Eu fiquei pensando muito isso ontem, cara, e honestamente, a despeito de todas as reservas que eu tenho, e eu já externalizei isso contigo aqui ontem, me parece que é o caso, viu, Bezi? Porque infelizmente os caras se excederam muito, não é brincadeira o que esses caras fomentaram no Brasil, meu irmão. Você usar uma concessão de radiodifusão, concessão pública. Entendeu, cara? Para efetivamente conclamar golpe, falar que tem que passar cerol em trabalhadoras e trabalhadores, que foi o que o Figueiredo fez, chamar as Forças Armadas para insurreição contra um golpe, dizer que, enfim, todos os tipos de absurdo, cara, eu mandei um materialismo histórico gado pira. Os caras marxista! Eles não entendem, mano, que são categorias científicas. É bem isso mesmo, José Carlos. Os caras não entendem, mano, o que é. Entende? Então, assim, essa gente precisa pagar, irmão. E infelizmente, a gente sabe como é que funcionam essas dinâmicas. Se eles não perdem a concessão para operar, em um ano, menos de um ano, eles se recuperam financeiramente e começam a estimular o mesmo processo, cara. Hoje eu vi o Superman lá mandando a mesma marra. Ele voltou de férias? Voltou de férias e tá mandando a mesma marra, cara. Tá bonito, assim, continua bonito, gatão. Porra, e cretino, tá ligado? Dizendo que não, os danos imateriais que foram causados contra o povo. Continua afirmando, cara, na Jovem Pan, que o processo foi ilegítimo, que a população brasileira foi lesada, que o Lula não venceu legitimamente na urna. Enfim, a gente não vai parar, irmão. Eles não vão parar e os fanatizados também não vão parar. Os caras vão estar daqui a pouco estourando para além de rede de transmissão, explodindo posto de gasolina, refinaria. A gente vai ter o quê? Uma guerra civil no Brasil catalisada fundamentalmente por um líder político e por essa emissora, cara. Então, me parece que é o caso mesmo. Esses caras têm que ser tirados do ar, a despeito de todas as reservas que eu tenho contra esse tipo de medida. Eles passaram e muito do limite. Não é um pouquinho, entende? Não é que tipo, a gente cometeu um erro, foi capaz de se retratar. Não. Esses caras cometeram, assim, erros estratosféricos reiteradamente. Então, me parece que eles precisam responder na medida da lei, perdendo efetivamente a concessão pública. E são 3 pessoas que foram afastadas até o momento, né? O Tutinha, presidente da Jovem Pan, tinha pediu para sair ali já no começo dessa semana, né? Presidente da Jovem Pan, né? Há muitos e muitos anos, né? E depois desse inquérito do MPF, a Jovem Pan afastou esses 3 comentaristas, né? Eu não chamo nem de jornalistas, porque a função do jornalista é outra, que não é essa de fomentar o ódio, de criar uma disruptura aí do Estado, né, brasileiro, de criar uma tensão ali nos 3 poderes, coisa que a Jovem Pan vem fazendo há muito tempo, né? O próximo, talvez, seja o Superman, que realmente voltou, Calejão. Eu que não acompanho o Instagram dele, mas hoje ele, justamente com essa fala que você estava destacando, né, aqui. De novo, todos irmanados com relação à violação do patrimônio físico. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso coisa de delinquente. Tem que prender um cara que faz isso, uma pessoa que faz isso. Agora, durante meses e anos, houve a violação a um patrimônio imaterial, refletido pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão, por parte de membros do judiciário, que é muito mais danosa do que qualquer prédio de concreto ou qualquer vidro, tá? A gente corre risco disso hoje ainda, tá? E ele fala isso como, assim, a lacração do cara, né? Olha, eu vou trazer aqui algo que vocês não sabem, que vocês não estão atentos. Esse dano material, o imaterial é muito pior, porque traz ali, né, o que ele conta, a fabula, né, da cabeça dele, o que ele tira desses anos aí que a gente perdeu a liberdade. Aí não era o Bolsonaro o presidente? Ele fala como se ele fosse um gênio descobrindo a roda a cada conclusão, a despeito de não passar de um golpista destilador de ódio. Agora, veja, tem uma questão fundamental aqui, 2 coisas que são absurdamente cretinas na fala
dessa criatura. A primeira é que ele estimulou esse processo. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver, eu digo isso na cara dele. Assim como essa fala que o Bez acabou de colocar aqui, eu disse para ele, Marco Antônio, o que você está fomentando vai resultar em um tipo de Capitólio, em atentado, em tentativas de assassinatos. Então, veja o tamanho da cretinice desse cara. Ele estimulou um processo durante meses, quiçá anos, e quando a coisa realmente acontece, ele diz que tem que condenar as pessoas que são vândalos, que tem que ser presos. Olha o nível desse cara, meu irmão. Assim, foi você que estimulou, Superman. Foi você que estimulou, Marco Antônio, esse tipo de processo. Quando as pessoas efetivamente acatam a sua resolução, a sua orientação, você diz que elas são criminosas e que elas estão erradas. Então, veja, quem é o ideólogo do crime que está sendo perpetrado nessa ocasião. Em seguida, você tem todo esse tipo de falácia golpista continua sendo avançada. Ou seja, os caras tiraram Zoe Constantino e Fiuza e Augusto Nunes. Todos na Revista Oeste agora, hein? Que também é um outro lugar que o Ministério Público tem que ficar de olho. Que já tomou strike, hein, Bezi? Já tomou strike acho que do YouTube. É tão ruim quanto a Jovem Pan, cara. Tá desmonetizado também, né? É o mesmo modus operandi, né? Agora, todo mundo é comunista? Todo mundo é petista, ditadura da toga? Ou é mais provável que vocês estão querendo fazer a política com base, utilizando como plataforma o ódio, utilizando como plataforma a subversão dos valores democráticos da nossa república? E isso não pode ser tolerado, cara. Isso resulta morte, resulta todo tipo de violência e agressão. Agora, eu também sei que tem muita gente da Jovem Pan que está desesperado. Isso eu sei. Eu não vou falar nome porque essa pessoa não me interessa atacar. Mas combater, perdão, atacar não, combater. Eu sei porque eu conversei com pessoas que estão absurdamente desesperadas, Bezi, que estão dizendo, não, eu não tenho nada a ver com eles, eu de fato sou uma pessoa séria. Então, já foi de uma orientação para que estamos por cima da situação e temos força para fazer o que a gente quiser, para efetivamente estarem com medo de serem presos, de serem sancionados, de receberem todo tipo de punição. Eu acho, honestamente, que é errado atacar quem quer que seja, tá? Com ofensa de caráter pessoal, com xingamento, esse é o tipo de abordagem que caracteriza a extrema-direita fascista. O olavismo, né? Principalmente. As pessoas me perguntam, você não acha quem que tem que atende dar muito porrada? é o Codorna de óculos, né? E você não acha que tem que dar porrada em fascista? Eu não acho que tem que dar porrada em ninguém, Bezi. A gente vive numa república, tá? Existem regras, existem leis. Se eu começo a abrir precedente para dizer, não, fascista tem que tomar porrada. Isso dá o direito de outra pessoa falar, mas eu acho que fulano tem que ser assassinado. E ciclano tem que tomar porrada. Não existe tribunal de rua possível, gente. Ninguém tem que tomar porrada, ninguém tem que ser agredido. As pessoas que cometem crimes e incorrer nesse tipo de postura é um crime, precisam responder na medida da lei. Não é muito difícil de entender isso. Agora, efetivamente, é o caso dessas pessoas e eles estão, na mão, tá? Não passa uma agulha, Bezi. Disso eu sei, vocês podem ter certeza que esse inquérito do MPF assustou muita gente e, muito provavelmente, a resolução final aí deve ser, pelo menos a meu ver, a cassação da própria concessão pública de radiodifusão da Jovem Pan. Porque o que o MP ali pediu, né, e falando de multas e de... eu acho que isso é muito pouco, né, porque grana eles têm, multar não vai fazer diferença alguma, né, com esse tipo... Tudo bem que sentir no bolso não é bom, e perceber que você tem comentarista, mas assim, tem que ser punido. Como está acontecendo com o trabalho que o Sleeping Giant está fazendo ali aqui nas redes sociais de desmonetizar a Jovem Pan. E isso sim é muito importante, porque o dinheiro dos anunciantes é o que faz a Jovem Pan sobreviver, assim como é o dinheiro do YouTube, que está bloqueado agora também, né? A Jovem Pan foi desmonetizada no YouTube, né? Está sofrendo vários bloqueios, né? Eu acho que vem num momento muito ruim para a emissora,
né? E com toda razão, tudo que ela cometeu nesses 4 anos foi ali, braço direito, né? Um dos maiores alicerces, se não o maior alicerce do Bolsonaro, sem dúvida o maior alicerce do Bolsonaro na mídia toda. É só você entrava num Uber, você entra num Uber, né? Você entra num táxi e você vê a pessoa ouvindo a Jovem Pan. Então, ela conseguiu ali colocar na cabeça de muita gente, a gente vai falar isso daqui a pouco com o Leandro Demori também, que fala muito sobre isso, de como essas informações, de como essas notícias, de como essa comunicação da extrema-direita afetou o cérebro de muita gente, né? Então, é um trabalho ali que eles fizeram de bater na mesma tecla,